Pessoal, tudo bem com vocês? Professor João Francisco, e aqui a gente vai fazer uma revisão rápida a respeito dos roteiros 2, 3 e 4, que serão os roteiros cobrados nessa avaliação do terceiro bimestre. Vamos lá? Então, a primeira coisa aqui é que a gente está trabalhando com geometria analítica, né? E para trabalhar com geometria analítica, nós utilizamos basicamente o plano cartesiano. O plano cartesiano são essas duas linhas, tá? Nesse formato perpendicular, ou seja, uma na horizontal e outra na vertical, e elas se cruzam, ok? E aqui nesses espaços nós construímos aqui quatro partes que são muito importantes, que são chamados de quadrantes. Lembrando que esse eixo horizontal é o eixo onde a gente coloca os valores de x. E ele é conhecido também, esse eixo é conhecido também como eixo das abscissas, né? E esse vertical, esse que está de pé, é onde a gente vai colocar os valores de y, tudo bem? E esses valores de y a gente estão localizados no eixo das ordenadas, tudo bem? Então, quais são os quatro espaços que foram formados? Esses quatro espaços são chamados de quadrantes. Então, nós temos aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Observe que elas estão organizadas sempre no sentido anti-horário, ou seja, da direita para a esquerda. Pessoal, outra coisa muito importante é com relação aos sinais, tudo bem? Nós temos aqui o zero, certo? Aqui o zero. E o zero, nessa posição aqui, ele vem separando o que é positivo do que é negativo, tanto em x quanto em y, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala nos valores de x positivos, à direita do zero são todos positivos. E à esquerda do zero são todos negativos. Então, se a gente fosse colocar aqui números, tá? Então, a gente poderia começar daqui o número 1. Aqui o número 2. E aqui o número 3. E assim sucessivamente. Passou para o lado esquerdo, a gente já vai ter o 1 negativo. O menos 2. O 2 negativo. Né? O menos 3. E assim segue indefinidamente, ou seja, vai até o infinito desse jeito, tá bem? Então é muito importante que a gente observe isso. Nós temos o lado positivo e o lado negativo de cada valor desse. Se a gente for aqui para o eixo y, funciona do mesmo jeito, certo? Então nós temos o zero separando e acima do zero a gente tem os números que são positivos, não é verdade? Então aqui o número 1, o número 2, o número 3 e é claro que vai ter outros números aqui. Abaixo do zero a gente tem os negativos, então onde fica o menos 1, vai ser onde fica o menos 2, né? O menos 3 e por aí a gente vai seguindo, tudo bem? Pessoal, agora vamos falar sobre os sinais, que também são muito importantes, né? Aqui nós encontraremos o par cartesiano. Tá, o que é esse par cartesiano? É o valor em x e o valor em y. Lembrando que o valor em x e o valor em y ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Vai depender de quê? Do quadrante onde ele esteja, tá? Por isso que eu estou fazendo aqui essa separaçãozinha, para que a gente possa trabalhar com essa situação melhor, tá bem? Então, eu estou fazendo um parênteses, tá vendo? Então, nós temos aqui quatro parênteses, na verdade. E esses quatro parênteses, a gente vai fazer a informação, vai dar informação aqui se esse número ele é positivo ou se esse número é negativo. Tranquilo? Então, vamos lá fazer essa comparaçãozinha. Certo? Pronto, fechei aqui. A gente vai começar aqui pelo primeiro quadrante, ok? Então, aqui no primeiro quadrante, os valores de x estão à direita do zero. Logo, no primeiro quadrante, os valores de x serão todos positivos. Sempre a gente vai colocar no parênteses, a primeira informação é o valor de x, tá bem? E a segunda informação são os valores de y. Então, aqui no primeiro quadrante ainda, os valores de y estão acima do zero, então também são positivos. Logo, os sinais que nós teremos aqui no primeiro quadrante, x positivo, y positivo também.
No segundo quadrante, nós teremos os valores de x à esquerda do zero. Então, o zero é aqui e a parte esquerda fica aqui, menos 1, menos 2. Logo, o x será negativo. Por sua vez, o y está acima do zero. Então, continua sendo positivo, como foi lá no primeiro quadrante. No terceiro quadrante, nós temos ainda os valores de x estão à esquerda do zero, logo são negativos, e os valores de y estão abaixo do zero, logo também serão negativos. Então, no terceiro quadrante, tanto x quanto y são valores negativos. Tranquilo? Agora a gente vai para o último quadrante, o quarto quadrante. O que é que a gente pode falar sobre os valores de x? Os valores de x eles estão à direita do zero, então os valores de x serão positivos. E os de y? A y está abaixo de zero, essa parte azul abaixo de zero, então eles são negativos. Logo no terceiro quadrante, no quarto quadrante, perdão, nós teremos o x positivo e o y negativo. Tranquilo? Agora a gente vai aqui fazer a localização, certo? Como que a gente vai fazer a localização? Observe que cada pontinho desse, ele possui coordenadas, tá? Então, nossas coordenadas cartesianas, cada ponto desse, ele tem dois valores de referência, um para x e um para y, ok? Então, vamos aqui começar pelo ponto A. Aqui está o ponto A. E quais são as coordenadas do ponto A? Significa o quê? Eu venho com esse ponto até tocar o eixo x, exatamente descendo aqui na mesma posição que ele está. Quando eu toco o eixo x, eu cheguei em que número? 4. Então, eu digo que esse ponto A, a sua abscissa, ou seja, o valor de x, é 4. Agora, vamos pegar esse ponto A e trazê-lo também aqui para o eixo y. Se eu encostar aqui no eixo y e vindo na mesma altura, ele vai encostar no número 2. Então, o que é que eu digo? Eu digo que as coordenadas do ponto A são abscissa 4, ordenada 2, ou seja, o valor de x é 4, o valor de y é 2. Nesse ponto B, o x vale menos 3 e o y vale 1. O ponto C, primeiro sempre o valor de x no início, tá? Então, x vale menos 2, né? Porque o C está aqui no terceiro quadrante. X positivo, y, ou melhor, x negativo, y também negativo. Olha aqui se não é. O C está no terceiro quadrante, então x negativo, y negativo. E quem é o x? O menos 2. Por quê? Porque quando eu subir aqui nesse pontinho e encostar aqui, eu vou encostar no menos 2. Quando eu vim com esse pontinho e encostar aqui, eu encosto no menos 3. Tudo bem? Então, as coordenadas do ponto C são menos 2 e menos 3. O ponto D está no quarto quadrante. O valor de x dele, eu subo até encostar no eixo x, vale 3. E o valor de y aqui nessa linha das coordenadas. Então, logo, as coordenadas do ponto D serão 3 e menos 2. Ok? Agora a gente vai falar aqui sobre o ponto E. Aqui está o ponto E. O ponto E, ele é 2 em x e 0 em y. Então, vamos lá. Esse ponto E, ele está em 2, certo? Só que se você empurrá-lo até chegar em y, ele também vai bater no zero. Então, ele aqui estando no eixo, ó, muito importante. Quando uma das coordenadas são em zeros, o ponto fica em cima do eixo. Resta saber se ele fica no eixo x ou no eixo y, no eixo das ordenadas ou no eixo das abscissas. Aqui ele vai ficar no eixo das abscissas. Por quê? Porque o zero está nas ordenadas. Então, se o zero é aqui, não tem por que a gente colocar no eixo y. A gente vai botar o ponto no eixo x. Então, 2 aqui. Então, as coordenadas desse ponto E é 2 em x e 0 em y. Foi aquilo que eu disse. Se você pegar esse ponto e empurrar até tocar em y, ele vai tocar exatamente no ponto 0 em y. Tudo bem? Isso aí. E para fechar o ponto F está aqui. Então, observe que a abscissa que é 0, o x é que é 0. Então, onde é que esse ponto vai ficar? No eixo das ordenadas. Então, aqui o x é 0, o y é menos 4. Então, ponto F, o y é menos 4. Se eu empurrar esse menos 4, esse ponto aqui
até tocar no eixo X, então eu vou tocar em X no valor 0. Tudo bem? E aqui é a atividade desse roteiro 2, né? As principais, eu trouxe aqui essas principais, são a questão 1, tá? O que é a questão 1? Você vai olhar cada ponto desse e vai dizer quais são suas coordenadas. Aqui na questão 2, letra A, quais são as coordenadas dos vértices? Então, vértice A, vértice B, vértice C e vértice D. Se você for olhar aqui, esse B está em qual? Quais são as coordenadas do B? Se trouxer ele para X, vale 2. Y, menos 2. Então, as coordenadas desse ponto B é 2 e menos 2. Escreva as coordenadas de 3 pontos do plano interno do quadrilátero. Então, qualquer lugarzinho desse aqui, ó, esse encontro, por exemplo, ó, 4 em X e 1 em Y, e vai dar bem aqui. Ele não está dentro desse quadrilátero, então serve para mim, eu quero que esteja dentro. Tudo bem? A letra C é para a gente fazer o simétrico ao quadrilátero ABCD. Então, eu quero o simétrico com relação a Y, então aqui é o eixo Y. É como se eu estivesse pegando esse quadrilátero e trazendo para esse lado. Agora, quando eu trago para esse lado, eu tenho que respeitar a distância desse ponto A até o eixo Y é de 1 unidade. Então, o A', ele também vai ter que ter uma unidade, ou seja, o ponto A vai ficar bem aqui, porque a distância para esse eixo é de 1 unidade. E a altura dele é 3. Então, aqui serve, a gente vai colocar o ponto A. Ponto B, ele está a uma distância de 2 unidades do eixo Y. Então, 1, 2. Então, vai crescendo ele, vai ficar bem aqui. Certo? E vai fazendo com todos os outros. Ok? Então, temos mais 3 questões. O terceiro é um plano cartesiano em qual quadrante ele tem. Em um plano cartesiano, em qual quadrante os pontos têm? Letra A, abscissa positiva. A gente já sabe, a abscissa positiva é o quê? O valor de x positivo. Então, a gente já sabe que onde o x é positivo é no primeiro e no quarto quadrante. Tá? E nós temos, então, a questão número 4, a número 5 e a número 6. Tranquilo? Então, por enquanto, aqui a gente fecha só. E a gente encerra esse vídeo por aqui. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.